A Polícia Civil de União de Vitória elucidou o caso que chamou a atenção dos moradores na região do conjunto Bento Munhoz. Um crime que aconteceu no dia 1º deste mês de novembro, que vitimou Vilma Tesser, chocou a todos os moradores da região e também de toda a cidade pela brutalidade que aconteceu. A gente veio até aqui a Delegacia 4ª STP de União de Vitória para conversar com o Dr. Rafael, que tem novidades sobre o caso. Parece que um adolescente confessou o crime. É isso mesmo, doutor? É isso. Infelizmente, nós conseguimos chegar à autoria. No início da investigação, desde o início, já corria na cidade essa possibilidade de que tivesse sido um adolescente que havia frequentado algumas vezes a casa devido a um relacionamento que o pai dele teria tido com a vítima. Já de início, nós fomos apurar. Já ouvimos no dia dos fatos esse adolescente que alegou que permaneceu no trabalho do pai dele à tarde, dormindo dentro do carro, que depois deslocou até um supermercado onde ele trabalha, e trabalhou normalmente e trabalhou até por volta das 9h30 da noite, ele tinha alegado. Nós fomos verificar isso através das câmeras de monitoramento, o cartão ponto. De fato, ele foi trabalhar, inclusive chegou meia hora antes no trabalho. Supermercado esse que é bastante próximo do local onde foi abandonado o veículo, o que reforçava a suspeita sobre ele. Entretanto, nós continuamos trabalhando com outras hipóteses, sempre pensando que alguém conhecido, que tinha acesso à casa, talvez conhecesse a rotina, porque não havia sinal de luta na residência. Só que quando nós fomos verificar as imagens do local de trabalho do pai dele, percebemos que ele já mentiu em relação ao horário. Ele disse que teria saído às 3 da tarde, ele saiu por volta de 1h05, 1h06 da tarde, bem mais cedo do que tinha dito, portanto. Além disso, a condição em que se encontrava a vítima e outras provas testemunhais nos levaram a concluir que o horário da morte deveria ter sido entre 2h30 e no máximo 3h30 da tarde. Logo, embora ele tenha ido trabalhar, ele teria tempo de praticar o crime e se deslocar até o local de trabalho. A equipe de investigação verificou de novo as imagens do trabalho dele, percebeu que ao invés de chegar do centro da cidade para o seu local de trabalho, ele vinha da direção da Ponte do Arco para o seu local de trabalho. Portanto, vinha da direção em que o veículo estava abandonado para o seu local de trabalho. Nesse meio tempo que as equipes estavam trabalhando, o Instituto de Identificação nos confirmou que uma das digitais, que eu comentava com vocês que foi uma das provas mais robustas, no televisor era do adolescente. Confirmou então que possivelmente quando ele foi carregar o televisor para colocar no porta-mala do carro, onde ele foi recuperado, e o carro estava fechado, ou seja, ninguém teve contato antes da perícia, confirmou que a digital era dele. Com base com todas essas informações, nós concentramos esforços em comprovar todo o itinerário dele, os horários, saída, chegada, possíveis percursos, possível envolvimento de terceiros, conversamos com vizinhos. E na data de hoje, pela manhã, nós reinterrogamos esse adolescente. E aí ele acabou confessando, porque ele viu que não tinha alternativa. Na verdade, já toda a história que ele havia contado caiu por terra, e ele admitiu que, de fato, segundo ele, planejava praticar um furto, se deparou com a vítima na residência, que o reconheceu, e antes que ela procurasse socorro, telefonasse para alguém, desferiu um golpe de faca, pegou a televisão, algum valor em dinheiro e o celular da vítima e se evadiu no carro. Doutor, há indícios de que ele cometeu esse crime sozinho ou teve a participação de mais alguém? Segundo ele próprio alega, sozinho. Entretanto, tudo o que ele falou, nós fomos atrás para comprovar. E tudo aponta que tenha sido sozinho. Porque também surgiu a conversa de que teria havido uma discussão no dia, que teria uma outra pessoa na rua. Nós fomos atrás disso, eu fui pessoalmente com as equipes e confirmamos com essas testemunhas diretamente que não há informação de discussão de um terceiro. E pelos horários que nós verificamos, é possível, é compatível que ele tenha se deslocado a pé e sozinho do centro para fazer a prática do crime. Ele tinha uma certa ligação com a vítima. Eles tinham bastante brigas ao longo dessa ligação, ou o que motivou o crime? Segundo ele, e também segundo outras testemunhas, ele frequentou algumas vezes a casa. Não era uma relação, era uma relação de pouco tempo,
não tinha muito contato, mas que nunca ocorreu nenhuma briga, nenhum desentendimento. Havia, segundo testemunhas, um certo receio da vítima quanto a ele, porque teria tido no passado um envolvimento com o tráfico de drogas, mas nunca nenhum tipo de discussão. Segundo ele queria objetos de valor. Se deparou com a vítima que o reconheceu, disse que na hora agiu por instinto e praticou o homicídio. Doutor, pode nos repassar as iniciais e a idade desse adolescente? Olha, para preservar, até eu não vou divulgar as iniciais, mas ele é um adolescente de 16 anos. Ok, e agora? Qual que é o passo a tomar para que local que ele foi encaminhado? Ele deve permanecer, possivelmente pelos próximos 5 dias, aqui na delegacia, enquanto a gente vai continuar com algumas outras diligências para formalizar todas essas informações que nós temos. E ele foi encaminhado já à Vara da Infância e Juventude, está tendo uma audiência, vai ser ouvido pelo juiz, com o Ministério Público, que deverão, durante esse período, decidir se vão promover a internação provisória e, se ocorrer isso, ele deve ser encaminhado a uma instituição adequada para cumprir esse período de internamento. Ok, obrigado, doutor. Então tá aí, elucidado mais um caso. Parabéns à Polícia Civil aqui de União da Vitória e também à Polícia Militar. Todo o trabalho aí é realizado para solucionar esse caso que vitimou aí Vilma Tesser.